Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de discursivas do Estratégia Concurso. Para mim, professor Carlos Roberto, é uma honra tê-lo como aluno nesta jornada de preparação intensiva para provas discursivas de concursos públicos. A prova discursiva que, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes de qualquer certame. Eu digo isso porque tenho analisado os últimos concursos e verificado na prática que a nota obtida na prova discursiva é o que realmente está decidindo os candidatos que conseguem se classificar dentro das vagas e também aqueles que não conseguem se sair tão bem, acabam ficando de fora das vagas ou mesmo sendo eliminados do certame por desconhecerem características importantíssimas das bancas examinadoras. Eu tenho certeza que este não será o seu caso, né? Se assim não fosse, você não estaria aqui conosco fazendo uma preparação com antecedência para a prova discursiva que você fará nos próximos dias. Tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Roberto, eu sou professor e coordenador dos cursos de discursivas aqui do Estratégia Concurso. Também sou servidor público, atualmente exerço o cargo de analista da carreira de especialista do Banco Central do Brasil e terei o maior prazer em percorrer todo este caminho da produção textual com vocês ao longo de todo o curso. Eu tenho certeza que ao final vocês estarão seguros e aptos a fazerem uma excelente prova discursiva. A nossa equipe de discursivas estará à disposição de vocês, então não sou eu apenas que ministrarei estas aulas que vocês assistirão nos próximos dias, né? Temos toda uma equipe trabalhando aqui para que vocês possam ter um excelente material em mãos. Temos também o professor de conteúdo, que trabalhará os aspectos de conteúdo, né, abordagens teóricas e uma pesquisa com relação aos temas mais importantes de serem trabalhados para a sua preparação. Temos também a equipe de correção, que fará comentários específicos e personalizados aos textos que vocês apresentarão ao longo do curso, tá bom? O nosso material, ele é fruto de muita pesquisa, pessoal, de muita análise, desde a época ainda que eu era concurseiro, né, até agora, principalmente na minha fase de professor, fruto de muita análise com relação às bancas examinadoras, provas de concurso, para que possamos consolidar um material teórico com alguns atalhos e as características principais que vocês precisam de dominar para fazerem excelentes provas discursivas, tá? Então trabalharemos toda a parte de estruturação do texto, né, as tipologias textuais, as estruturas do texto dissertativo, seja ela estrutura formal, seja ela estrutura conceitual, enfim, trabalharemos os tipos de parágrafos introdutórios, de desenvolvimento, de fechamento, quando esses parágrafos são exigidos obrigatoriamente ali no nosso texto, quando podemos eliminá-los do nosso texto, enfim, percorreremos por todos esses detalhes, tá bom? Trabalharemos também os aspectos microestruturais. O que são os aspectos microestruturais? São os aspectos com relação à parte de linguística do seu texto, morfossintaxe, ortografia, né? Enfim, toda essa parte que envolve a questão gramatical do seu texto. E, obviamente, que nós não temos a intenção aqui de ministrar um curso completo de gramática. Para isso, já temos aí os nossos excelentes professores de gramática aqui do Estratégia Concurso, que tem cursos assim, excelentes para que vocês possam fazer um estudo completo com relação à parte de língua portuguesa. O nosso objetivo aqui é ter um foco um pouco mais direcionado para provas discursivas. Então, para isso, o que nós fizemos? Fizemos um levantamento em mais de 300 provas de concursos públicos dos principais erros cometidos pelos candidatos, fizemos uma espécie de ranking e trabalharemos os principais aqui com vocês. Se vocês dominarem essas características gramaticais que aqui trabalharemos, certamente vocês estarão livres das principais apenações atribuídas aos candidatos pelas bancas examinadoras. Pessoal, nossa metodologia ela funcionará da seguinte forma. Nós apresentaremos a parte teórica de estruturação do texto e aspectos microestruturais. Em seguida, entraremos nas nossas rodadas de temas. O que são essas rodadas de temas? São as aulas nas quais o professor apresentará a vocês algumas propostas de temas para que você possa redigir os seus textos, tá? Haverá também abordagens teóricas com relação a esses temas, então faremos ali uma abordagem resumida daquilo
que é essencial que você precisa saber para escrever sobre aquele tema, e também nas aulas posteriores apresentaremos uma proposta de solução escrita pelos próprios professores para que vocês possam visualizar como estruturar cada tipo de tema que apresentaremos ao longo do nosso curso. Então, a estrutura do nosso curso funcionará assim: a parte teórica, aspectos macroestruturais, microestruturais, as nossas rodadas de temas, abordagens teóricas, né, as propostas de soluções apresentadas pelos professores, e posteriormente também, para complementar o curso e fechar com chave de ouro, apresentaremos também as correções com relação aos textos que vocês submeterão aos professores para avaliação, tá bom? Esta, na minha opinião, é o momento mais importante do curso. Por quê? Pessoal, não acredito em um processo evolutivo rápido com relação à produção textual se você não submeter seus textos à avaliação do professor. Nós só conseguimos identificar onde estamos falhando quando alguém mostra-nos estas falhas, né? É muito importante que o professor possa tecer alguns comentários ao seu texto, mostrar exatamente onde você está errando, o que você poderia melhorar, né? E assim você conseguir, a cada texto que será apresentado, atingir ali um grau de maturidade um pouquinho maior, até chegar num momento que se sentirá absolutamente seguro para produzir os seus textos sozinhos e chegar lá no dia da prova também com segurança para fazer uma excelente prova discursiva, não é verdade? Então, eu ressalto aqui, pessoal, a importância de vocês submeterem seus textos à nossa equipe de correção. Eu digo isso porque todos nós precisamos de alguém para revisar os nossos textos, tendo em vista que quando somente nós escrevemos, a gente fica um pouquinho viciado naquilo que estamos escrevendo. Então, as falhas elas ficam muito difíceis de serem visualizadas. Quando entregamos a outra pessoa para que possa tecer alguns comentários, aí sim nós podemos perceber algumas falhas, alguns erros e principalmente oportunidades de melhoria com relação àquilo que estamos fazendo na produção dos nossos textos. Tá bom? Então fica aqui essa dica, não deixem de participar aqui do nosso curso e submeterem os textos à correção dos profissionais para que vocês possam efetivamente visualizar essa possibilidade de melhoria e evolução até o final do nosso curso. Certinho? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês inicialmente. Obviamente que muitas dúvidas surgirão ao longo do nosso curso, estaremos à disposição para saná-las por meio do nosso fórum de dúvidas, tá bom? Qualquer coisa também, podem nos procurar aí nas nossas redes sociais que serão divulgadas ao longo do nosso material e será um prazer elucidar todas essas dúvidas que surgirem ao longo da preparação de vocês. Eu desejo um excelente curso, que vocês realmente tenham um foco nessa preparação, disciplina, para que consigamos aí atingir excelentes resultados também. O resultado de vocês também é o resultado aqui da nossa equipe de professores. Então estamos juntos nessa e vamos buscar essas vagas aí para que possamos comemorar realmente a aprovação de cada um de vocês. Tá bom? Então vamos iniciar o nosso curso, sejam bem-vindos e mãos à obra. Bom, pessoal, então vamos visitar aqui os nossos slides e iniciar o nosso curso. Nesta primeira aula, eu gosto sempre de abordar um aspecto que eu acho importantíssimo para a preparação de provas discursivas, que é a mudança do hábito e a importância da escrita manuscrita. Nos próximos slides, nós falaremos com mais detalhes acerca do assunto aqui desta nossa primeira aula, beleza? Considerações iniciais do coach. Agora eu peço licença ao professor Carlos Roberto e vou exercer um pouquinho aqui a minha função de coach para trazer algumas orientações a vocês, tá bom? A primeira delas que eu trago é com relação ao foco no objetivo que vocês têm de ter ao longo dessa preparação. Meus amigos, muitas serão as tentações que aparecerão durante a sua preparação. Sejam outros concursos ou mesmo momentos de lazer que você se sente tentado, né, a fugir um pouquinho do seu estudo para viver alguns desses momentos. Não estou aqui dizendo que a abdicação tem que ser 100%, mas a abdicação ela deve existir. E esse momento de preparação para concursos públicos
é um momento de muita abdicação, seja do convívio familiar, seja do nosso convívio social, seja das coisas que nós mais gostamos, enfim. É preciso reconhecer aquilo que está servindo mais como distração e prejudicando os nossos estudos do que aquilo que está nos beneficiando no momento de descanso, né, que faz parte da nossa própria preparação. Então estejam atentos a isso, pessoal. Foco no objetivo de vocês. Essa abdicação ela é temporária, mas o cargo público será para sempre. Então tenham foco no objetivo de vocês, que com certeza o aprendizado ele vem muito mais rápido, tá ok? E outra dica que eu trago aqui para vocês, pessoal, é seguir as nossas orientações, tá? Seguir as nossas orientações. Por quê? Porque ao longo do nosso curso nós traremos diversas orientações. E essas orientações, elas seguem a nossa experiência, né? Aquilo que nós trabalhamos aqui com os nossos alunos ao longo dos nossos cursos que já ministramos. Então nós tentamos fazer aqui uma espécie de compilado daquilo que efetivamente dá certo, né? Para facilitar a sua vida, facilitar os seus estudos e com certeza obter bons resultados. Tá? Então, pessoal, confiem no trabalho que estamos fazendo, nos resultados que estamos alcançando nos concursos públicos com os nossos alunos. E eu tenho certeza que se você seguir exatamente aquilo que estamos sugerindo aqui neste curso, ao final você terá realmente confiança e segurança para fazer uma excelente prova discursiva, tá bom? E a nossa próxima dica é treinar, pessoal. Treinar e treinar muito, tá? Não existe se preparar para uma prova discursiva sem o treinamento constante, o treinamento excessivo, né? Acho que a gente só consegue atingir certos níveis de maturidade, de graduação, seja com relação aos estudos, seja com relação a uma atividade qualquer, se nós nos empenharmos ao máximo e treinarmos muito com relação àquilo que estamos nos propondo a fazer. Na prova discursiva não é diferente. Treinem, pessoal. Esgotem todos os temas que vamos apresentar ao longo do curso. Se vocês quiserem mais temas, entrem em contato conosco, que nós sugeriremos, né, alguns temas, algumas possíveis fontes de onde vocês também poderão retirar temas, né, e propostas aí de assuntos que poderão ser cobrados na sua prova, tá? Então, treinem, pessoal. Treinem muito, treinem exaustivamente, porque somente com a prática constante é que vocês realmente alcançarão altos níveis aí de desempenho satisfatório para obterem boas pontuações nas provas discursivas. Beleza? E vocês seguindo essas 3 primeiras dicas, obviamente que a consequência será colher bons resultados. Isso daí eu não tenho dúvidas. E é exatamente isso que nós temos verificado aqui nos nossos cursos do Estratégia Concurso. E a consequência maior, né, pessoal, onde você realmente quer chegar é na sua aprovação, tá bom? Outras considerações aqui que eu quero trazer para vocês, né? Algumas organizações e alguma forma de se portar com relação ao estudo para uma prova discursiva, que eu acho importantíssimo de vocês seguirem e terão realmente aí um estudo extremamente organizado, tá? O primeiro deles é planeje seus estudos, tá? Planeje seus estudos. Planejamento é essencial para atingir o objetivo de vocês. Meus amigos, eu não acredito sinceramente em um projeto de sucesso sem um bom planejamento. Eu acredito que todo projeto, né, que obtém êxito, que seja de sucesso, que tenha bons resultados, ele começa por onde? Por um bom planejamento. Então planeje os seus estudos com relação à preparação para a prova discursiva. Qual é o dia da semana que você vai fazer os seus textos, que você vai produzir os seus textos, né? Qual é o dia da semana que você vai disponibilizar para fazer o estudo teórico com relação à preparação para a prova discursiva? Tudo isso tem que estar muito bem definido antes de começar este curso. Se você definir isso, obviamente que quando chegar naquele momento que você separou para produzir textos, a sua consciência já vai te cobrar automaticamente, tá? Poxa, hoje é o dia de redigir aqui pelo menos 2 textos. Se você não definir isso, a tendência é a procrastinação.
E o que seria isso? É justamente aquele empurrar com a barriga, vamos deixando ali para o momento posterior e acaba que a prova chega e você não faz uma preparação adequada, tá bom? Então planeje, pessoal, e principalmente cumpra o seu planejamento de estudos e principalmente com relação ao estudo para a prova discursiva, beleza? Pessoal, nossa próxima orientação aqui tenha um local apropriado para treinar. É importante ter um local apropriado para estudar. Isso daí é muito importante, pessoal, porque isso daí evita aquelas distrações que nos envolvem no nosso dia a dia de estudo, tá? Então, quando você separa aquele cantinho organizado, amigável, né, para você estudar, isso daí desperta aquela vontade realmente de estar ali como se fosse num escritório, num ambiente de trabalho para poder estar estudando. Mas deve-se tomar cuidado com a seguinte questão. No dia da sua prova, certamente você não terá aquela mesa confortável, aquela cadeira do presidente, né, para poder fazer a sua prova. Certamente você enfrentará um desconforto. E é importante durante a sua preparação que você simule esse desconforto também, para poder não ser surpreendido lá. Eu já tive uma aluna que perdeu um concurso porque simplesmente estava acostumada a estudar numa poltrona, né, aquelas poltronas ortopédicas. Chegou lá no dia da prova, estava naquela carteira extremamente desconfortável, sentiu muitas dores nas costas e não conseguiu desenvolver a prova, né? Então, para que isso não ocorra com você também, separe ali aquele momento. Não precisa ser todos os dias, né? Mas aquele momento que você fará um simulado ou um treinamento para uma prova discursiva, vai redigir ali a sua redação, pegue um ambiente que se assemelhe ali com a realidade que você terá lá no dia da sua prova. Eu tenho um aluno do coaching, do processo de coaching aqui do Estratégia, que ele até comprou aquelas cadeiras universitárias, né? Aquela cadeira que tem a extensão assim do braço, para poder, nos dias de simulado e treinamento de prova discursiva, ele sentar ali e por ali permanecer durante algumas horas treinando. Tá? É uma dica aí que eu deixo a vocês que pode contribuir também no seu processo de preparação. São pequenos detalhes, pessoal, que se a gente for juntando cada um deles, isso daí contribui, né, para o nosso edifício que estamos construindo, que no final das contas o nosso objetivo maior é a aprovação de cada um de vocês. Beleza? Então também fica aí essa observação. Voltando aqui ao nosso slide, a nossa próxima dica é anote possíveis temas. Pessoal, essa dica é importantíssima. Muitos candidatos, muitos alunos, né, chegam até nós e, professor, eu estou ainda na preparação para a prova objetiva. Ainda não comecei a preparação para a prova discursiva. Meu amigo, durante a preparação da prova para a prova objetiva, já é uma excelente oportunidade de começar a preparação também para a prova discursiva. E como você pode iniciar essa preparação? No momento em que você estiver passando por cada assunto da prova objetiva, você tem excelentes oportunidades de destacar alguns assuntos que possivelmente podem ser cobrados em provas discursivas e redigir sobre eles. Vamos supor que você esteja estudando, né, um exemplo sobre direitos sociais, lá no direito constitucional. Poxa, se você está estudando direitos sociais, você já destaca lá algum possível tema que você pode trabalhar e tenta redigir 20 linhas, 30 linhas sobre aquele assunto. É uma forma de memorização do conteúdo que for estudado e também uma forma de você já começar a arriscar os seus primeiros textos, né, com relação para uma preparação prévia ali para a prova discursiva, tá bom? Então vá separando, pessoal, para cada assunto que vocês visitarem ao longo do estudo para a prova objetiva e visualizarem possibilidade de serem cobrados na prova discursiva, destaquem, escreva sobre eles como uma forma de tentar relembrar os assuntos. Destaquem tópicos. Poxa, se cair direitos sociais, o que eu posso falar sobre eles? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Destaquem eles 5 tópicos com relação a cada assunto e tente escrever sobre cada um deles. Isso vai exercitar em vocês, pessoal, essa capacidade de pensar em algo e transpor ali, né, por meio da escrita manuscrita, o seu texto, de redigir o seu texto
e o seu texto você verificará que a cada prática dessa ele vai evoluindo, a qualidade vai aumentando, vai melhorando. Então é uma excelente oportunidade de já iniciar a preparação para a prova discursiva, mesmo ainda estando lá no momento de absorção de conteúdo com relação à preparação para a prova objetiva, tá bom? Não desperdicem essa oportunidade. E outra dica aqui final, pessoal, que eu trago é revisar os seus textos. Essa dica anterior, com relação a estudar para a prova objetiva, selecionar alguns assuntos e já redigir alguns textos, elencando os tópicos que obrigatoriamente devem ser abordados caso aquele tema venha a ser cobrado na sua prova, existe um momento posterior, que também é extremamente importante. Qual é? Revisar esses textos que você produzir. Ora, pode ser que um desses textos sejam cobrados lá na prova, né? E se eles forem cobrados, você já tem ali na sua mente os tópicos que serão abordados, o que você pode falar sobre cada um deles, tá? Então é importantíssimo você revisitar esses textos que foram produzidos durante a sua preparação, tá bom? Então não deixem de selecionar assuntos, redigir textos como forma de memorizar aquilo que você precisa para a prova objetiva e também já ir praticando para a prova discursiva e voltar por meio de revisões, né, a esses textos e verificar exatamente esses tópicos. No começo é fácil, mas depois que você produzir ali 20, 30 textos, você verificará que as informações elas vão se perdendo. E essa revisão é importante para que você possa resgatar esses conceitos, essas informações. E se aquele tema for cobrado, você certamente terá uma habilidade já bem desenvolvida para escrever algo sobre aquele tema que a banca examinadora, porventura, venha a cobrar de vocês. Uma experiência própria que eu trago a vocês é com relação ao meu concurso, quando eu fiz o concurso do Banco Central do Brasil, que eu tinha uma mania de fazer isso. Fiz mais de 40 temas aí antes da minha prova e eu tive a felicidade de acertar os 3 temas que foram cobrados lá no meu concurso, tá? Então não deixem de fazer isso, que eu tenho certeza que se porventura a banca cobrar algo pelo menos parecido com aquilo que você praticou, você já se destacará com relação ao texto que você vai apresentar à banca, beleza? Então são as dicas aqui que eu trago a vocês e seguindo todas essas dicas eu tenho certeza que você se comportará como um aluno aqui realmente do nosso curso de discursivas do Estratégia Concurso. Então vamos avançando aqui nos nossos slides. Conforme eu falei anteriormente, o nosso curso ele abordará aspectos de conteúdo e aspectos de linguagem. Em relação aos aspectos de conteúdo, além das propostas, nós traremos algumas orientações em relação a assuntos importantes do conteúdo da matéria, que podem ser alvo de questões no dia da prova. Com relação aos aspectos de linguagem, não temos o objetivo de ministrar um curso completo de gramática. Contudo, abordaremos ao longo das aulas aquelas regrinhas que julgo serem fundamentais para produzirmos boas peças dissertativas, tá beleza? Critério de correção, pessoal. Vocês terão de nos enviar o texto exatamente assim como está nessa figura aí ao lado, tá? Um texto manuscrito, digitalizado, com base na folha de texto que nós entregaremos a vocês. Respeitando aqui, pessoal, as margens, tá? Respeitando essas margens, observando os aspectos de translineação, né? Translineação, a legibilidade, pontuações, rasuras, enfim, tem diversas coisas a serem observadas no texto para procedermos à avaliação e por esse motivo nós precisamos de que vocês nos enviem os textos manuscritos de forma digitalizada com base na folha de texto definitivo que entregaremos a vocês. Essas folhas que, inclusive, se aproximam muito daquelas que serão fornecidas pela banca examinadora no dia da prova, tá bom? A correção de conteúdo e a correção dos aspectos de linguagem basear-se-ão no texto manuscrito digitalizado, haja vista que precisamos avaliar itens importantes, tais como caligrafia, apresentação textual, translineação, respeito às margens, linhas e etc. Você pode nos encaminhar um arquivo único em PDF ou colar as imagens digitalizadas dentro de um documento Word. Pessoal, os alunos têm muita dúvida de como enviar o texto, né? É simples.
peguem o documento que nós entregaremos a vocês com relação à folha de texto definitivo, né? E utilizem ele, um simples PDF. Vocês vão imprimir apenas aquela folha que nós disponibilizaremos o padrão lá de um modelo, né, de grade de resposta definitiva, assim como a banca examinadora também fornecerá a vocês lá no dia da prova. Imprima apenas aquela página, redigam o texto de vocês, escaneiem, tiram uma foto legível com o celular. Hoje em dia temos aplicativos que fazem o escaneamento de documentos, mas uma simples foto, recorte ali bonitinho, bem clara, que tem uma boa legibilidade para que possamos avaliar seu texto com precisão. Então você pode fazer isso, escaneie, digitalize, né, e nos envie lá por meio da área do aluno. Na área do aluno terá um campo lá para enviar o arquivo e assim que o aluno enviar, nós teremos registrado no sistema a data e a hora que o aluno enviou. Teremos 7 dias para procedermos às correções, né, e devolvermos o texto corrigido ao aluno. Então, se o texto tiver mais de 30 linhas ou estiver pegando 2 páginas, também não tem problema. Imprima as 2 páginas, escreva seu texto, digitalize cada uma delas. Aí, nesse caso, o que eu sugiro que vocês façam? Colhem essas 2 imagens dentro de um documento Word e exportem como se fosse um arquivo único, para nos enviar apenas um arquivo. Não precisa ficar nos enviando vários arquivos com folhas picadas, tá? Então sigam essas orientações para que possamos organizar essa troca de materiais ao longo do nosso curso, tá bom? Então textos até 30 linhas, escaneie, imprima a folha, né? Redija, escaneie, nos envie. Textos com mais de 30 linhas que vai utilizar 2 folhas, imprima essas folhas, redija seu texto, escaneie as 2, colhem lá dentro de um documento Word, exportem como um PDF e nos enviem como documento único. Tá? Então, não tem erro. Qualquer dúvida, estaremos à disposição para sanar a dúvida de vocês com relação ao envio de materiais. Beleza? Voltando aqui para o nosso slide. As questões discursivas serão devolvidas exclusivamente ao aluno, por meio da área destinada ao curso no site do Estratégia Concurso. É muito importante essa informação, que nós devolveremos exclusivamente ao autor do texto, que no caso serão vocês, tá? E na última aula deste nosso curso, pessoal, nós faremos uma espécie de análise dos principais erros cometidos pelos alunos no próprio curso. Obviamente que não divulgaremos nomes, né? Manteremos em sigilo o autor ali do texto, mas nós pegaremos alguns textos como exemplo para que possamos compartilhar entre todos os participantes os principais erros, né, forma de evitá-los, fazer alguns comentários e até mesmo alguns textos que foram muito bem escritos para poder mostrar como exemplo aí aos nossos alunos, tá? Então, a despeito de serem devolvidos exclusivamente aos alunos, nós usaremos aí, pode ser que na última aula do nosso curso nós separaremos aí alguns parágrafos ou alguns textos, de repente, completos, para que possamos compartilhar essa experiência aí com todos os participantes do nosso curso. Conforme falei anteriormente, é uma troca de informações e de experiências, tanto de vocês comigo, né, com a equipe de professores, também com a equipe de professores, com cada um de vocês, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso slide, agora a gente efetivamente começa na nossa prática aqui do nosso curso, que é aquilo que eu falei anteriormente, mudança de hábito e reflexões críticas. Agora eu quero convidá-los a terem uma mudança de hábito, né, com relação à leitura que será feita doravante, né, daqui por diante. Tá? E qual que seria essa mudança, professor? A principal pergunta que o pessoal me faz é, professor, o que eu preciso para redigir um excelente texto dissertativo? Ora, meu amigo, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica para dominar a arte da escrita. Para alcançar bons níveis, o aluno tem de treinar muito. Reitero aqui a questão do treino excessivo com relação à prova discursiva. É um exercício constante para aperfeiçoar a celeridade da capacidade de fazer reflexões críticas sobre determinado assunto por meio da escrita.
Tá? Então, aqui eu trago, obviamente que não temos, né, uma fórmula mágica, conforme dito aqui anteriormente, mas se eu pudesse trazer a vocês uma fórmula que eu acho válida, proveitosa para que possamos aperfeiçoar a nossa escrita, eu começaria, obviamente, pela leitura crítica. Eu acho que quando nós lemos bons autores, bons redatores, nós acabamos absorvendo a forma de escrita de cada um deles, tá? Então é aquela velha frase, né? Diga com quem andas que eu direi quem tu és. No nosso caso, né? Leia bons autores e escreva como eles, tá? Então, quando você tem o hábito de ler bons autores, bons redatores, consequentemente, você acaba absorvendo de alguma forma as características de produção textual de cada um deles. Tá? E para isso, nós temos de desenvolver uma leitura dinâmica, uma leitura crítica com relação aos textos. E o que seria essa leitura crítica? É exatamente isso que eu quero trazer aqui a vocês agora. Tá? Então, voltando aqui ao nosso slide, essa leitura crítica ela envolve exatamente a compreensão, a análise, a síntese, a avaliação e a aplicação dessa leitura, tá? Explicarei cada uma delas aqui. A compreensão, ela caracteriza-se como capacidade de entendimento literal da mensagem. Ora, nessa fase da leitura, você deve estar preocupado tão somente com relação à compreensão do texto. Eu li um texto, sobre o que esse texto está falando, o que ele está abordando, qual é o assunto desse texto. Esse é o primeiro passo para uma leitura crítica de textos que você fará daqui por diante. O próximo passo é com relação à análise. E o que seria a análise? A análise envolve capacidade do leitor para verificar partes constitutivas do texto, de tal forma que possa perceber os nexos lógicos das ideias e sua organização. Pessoal, se na compreensão você está preocupado tão somente em entender o que está sendo transmitido, na análise a gente já vai um pouquinho mais além. Na análise é importante você ler o texto e verificar, poxa, esse texto é um texto argumentativo, esse texto é um texto expositivo, como o autor construiu esse texto? Ele está estruturado em parágrafos? Esse texto tem introdução, tem parágrafos de desenvolvimento, tem um parágrafo de fechamento, ou um parágrafo conclusivo, conforme alguns autores chamam, né? Pessoal, é exatamente isso que vocês têm de começar a criticar. Ler os textos, compreendê-los e analisá-los, as características, porque essas características elas são automaticamente absorvidas por nós, tá? Então, para isso, queiras serem influenciados por bons autores e bons redatores. Não vão aí ler textos de qualquer pessoa, né? Com imperfeições, enfim, com falhas, tá? Então, eu sugiro que vocês separem bons livros, né? Machado de Assis, Fernando Pessoa, enfim, Castro Alves. Eu posso passar uma lista de vocês de alguns autores que eu gosto bastante e que com certeza nos influenciam positivamente, tá ok? Voltando aqui ao nosso slide, a próxima fase é a fase da síntese. A síntese implica capacidade de apreender as ideias essenciais do texto, tá? Capacidade de aprender as ideias essenciais do texto. Cada texto tem ideias essenciais. E é importantíssimo que você, na parte da síntese, é como se fosse uma espécie de resumo. Ora, lá na compreensão, eu estou tentando me localizar com relação ao assunto do texto. O que o texto está abordando? Na fase da análise, nós estamos verificando ali a estrutura. Quais foram as ferramentas que o autor utilizou para desenvolver o seu texto? Na síntese, nós já estamos vendo as questões de argumentação, como o autor se posicionou com relação a cada detalhe para abordar aquele assunto que foi colocado para desenvolver aquele texto. Então, a síntese também é uma oportunidade muito boa de aperfeiçoamento da leitura crítica que vocês farão nos textos a partir de agora, tá ok? Voltando aqui nos nossos slides, nós temos também a avaliação, que é uma fase extremamente importante.
avaliação entende-se a capacidade de emissão de um juízo valorativo. Emissão de um juízo valorativo a respeito do texto. Pessoal, o que é isso? E isso é o mais importante, na verdade. É você ler o texto e simplesmente não concordar com tudo aquilo que está sendo posto ali pelo redator, né? Com aquilo que está sendo apresentado pelo redator. Você tem de ter uma avaliação crítica com relação àquilo. Poxa, o autor ele colocou um assunto e ele argumentou da seguinte forma: está correto aquilo que o autor fez? Tem coesão, tem coerência nessa argumentação que fora colocado pelo autor? Eu acho que se eu fosse redigir esse texto, eu teria argumentado de outra forma. Isso é excelente, pessoal. Isso é o desenvolvimento da leitura crítica. Então, simplesmente não peguem textos e aceitem, né, os argumentos que foram utilizados pelos autores. Critiquem esses argumentos, né? Verifiquem se efetivamente eles foram coerentes. Se fosse você redigir naquele texto, o que você poderia acrescentar àquele texto? Então, na avaliação, é essa espécie de emissão de um juízo de valor com relação ao texto do autor. E isso é importantíssimo. Passem a ler com esse juízo de valor. Então, temos a compreensão, né? Temos a análise do texto com relação à estruturação do texto, a síntese com relação às argumentações que foram colocadas no texto, a avaliação com relação à emissão de um juízo de valor, se aquilo realmente faz sentido aquilo que o autor está abordando. E, por último, nós temos aqui a aplicação, pessoal. Na verdade, esta, para mim, é a fase mais importante aqui da leitura crítica. Por quê? Porque é um momento em que você utilizará todas as etapas anteriores, compreensão, análise, síntese e avaliação, para conseguir aplicar tudo isso daqui, né, na fase da aplicação, para aplicar o caso concreto. E qual seria o caso concreto? O caso concreto é a prova que você enfrentará lá no dia do seu certame. Então, a aplicação caracteriza-se como a capacidade para, com base no texto, resolver situações semelhantes. Pessoal, pode ser que lá no dia da sua prova você tenha um tema que você já tenha estudado, que você já tenha treinado, que você já tenha lido alguma coisa sobre aquele tema. Então, se você já fez uma leitura crítica sobre aquele tema, você terá propriedade para quê? Para tentar aplicar aquilo que você fez anteriormente lá no momento da sua prova. E isso acontece demais, tá? Então, essa fase da aplicação é extremamente importante. Para quê? Porque toda a leitura crítica para nós aqui, que estamos estudando para provas discursivas de concursos públicos, é justamente para que nós consigamos aplicar aquela leitura crítica que fizemos, né, a compreensão, análise, síntese e avaliação, lá no caso concreto, lá no dia do certame, tá? Então, tentem sempre ler já verificando a possibilidade de aplicar aquilo que você está lendo em um texto que futuramente você irá redigir, beleza? Então, essa é a característica maior, assim, acho o ponto mais importante aqui da nossa leitura crítica. E voltando aqui aos nossos slides, aplicando tudo isso daí, eu acredito que nós temos o início aqui de uma fórmula boa, né? Uma fórmula mágica. Como eu falei, não existe uma fórmula mágica, mas é a fórmula que nós utilizamos aqui no nosso curso, que ela começa pela nossa leitura crítica, tá? Teremos outras etapas ainda que falaremos neste curso. Beleza? Então, vamos lá. Então, avançando aqui nos nossos slides, agora eu quero chamar a atenção de vocês com relação à importância da escrita manuscrita. E aqui nós daremos o nosso segundo passo para uma produção textual de excelência, né? E aí eu inicio fazendo uma pergunta a vocês. Há quanto tempo você não redige um texto manuscrito com 30 linhas ou mais? Meus amigos, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui responderão que faz muito tempo que vocês não redigem textos manuscritos com 30 linhas ou mais. Alguns de vocês responderão que na verdade nem se lembram mais quando redigiram textos tão grandes assim. E isso é horrível para fins de prova discursiva e de concurso público. Por quê, pessoal? Porque a escrita manuscrita,
a gente não desenvolve ela da noite para o dia. Hoje nós vivemos numa era tecnológica muito grande, temos aí computadores, tablets, celulares, né? Enfim, um leque de instrumentos que nos são oferecidos e que nos afastam daquele velho hábito da caneta e do papel, né? De escrever simplesmente à mão. Né? Inclusive, eu até confesso que eu sou uma dessas vítimas, né? Vamos supor, com relação a essa era tecnológica, porque hoje eu trabalho em notebook, trabalho em computadores, enfim, eu redijo pareceres em computadores, documentos de Word, né? E aí a gente vai deixando cada vez mais a escrita manuscrita de lado. E isso não pode acontecer com vocês. Meus amigos, tende a retomar o velho hábito da escrita à mão, da escrita manuscrita. Por quê? Porque vocês vão encarar isso nos próximos dias e é uma espécie de condicionamento da própria musculatura para que vocês se sintam confortáveis lá no dia. É como se vocês estivessem há algum tempo sem frequentar uma academia e naqueles primeiros dias que vocês vão à academia, sentem o corpo dolorido, né? Aquele cansaço, não conseguem malhar por muito tempo, não conseguem pegar uma carga pesada. E na escrita é a mesma coisa. Vocês sentirão, né, esse cansaço nos primeiros textos e com a prática, consequentemente, o braço vai ficando cada vez mais acostumado, né, vai ficando cada vez mais condicionado a redigir textos à mão e lá no dia da prova você estará tão preparado que isso daí não será empecilho para produzir um texto de excelência, tá bom? E por esse motivo, esta primeira aula, nós iniciamos disponibilizando a vocês, ao final da aula, um texto que não é para vocês redigirem um texto, simplesmente para copiá-lo, né, copiá-lo e verificarem a dificuldade que é de nós redigirmos ali 30 linhas, respeitando as margens, processos de translineação. Se vocês não conhecem ainda processos, né, as regrinhas de translineação, fiquem tranquilos que nós esclareceremos isso daí nas próximas aulas, tá? O intuito agora é simplesmente escrever, é percorrer ali 30 linhas que vocês entenderão exatamente aquilo que eu estou querendo passar para vocês, essa dificuldade que nós enfrentamos pelo fato de estarmos há algum tempo sem essa prática, tá? Então, o aluno nosso, eu faço questão de exigir essa prática de vocês para que cada um aí possa fazer uma autoavaliação e verificar exatamente, né, quanto que doeu ali no braço, como que a letra está saindo feia porque não pratica, né? E eu tenho certeza que vocês conseguirão se autoavaliarem aí com relação a esses aspectos e verificar a necessidade com relação a essa produção ali diária ou semanal. Enfim, vocês conhecerão bem. Obviamente que nas nossas avaliações, nas nossas correções que faremos aos textos de vocês, nós teceremos alguns comentários com relação a respeito às margens, legibilidade, translineações, né, e principalmente com relação a pontuações, aspectos morfossintáticos, enfim. Nós falaremos sobre tudo isso, tá? Mas neste primeiro momento, pessoal, não se preocupem com isso. Simplesmente copiem o texto lá na folha de respostas que nós disponibilizaremos a vocês. Não há necessidade de nos enviarem, é simplesmente para vocês sentirem como está o braço de vocês neste quesito, tá bom? E nós pedimos também a alguns alunos que queiram fazer uma dinâmica um pouco diferenciada. Se você quiser fazer, você pode, em vez de copiar o texto apenas, você pode fazer a prática de paráfrases, né? O que seria a paráfrase? A paráfrase é simplesmente você copiar e escrever com as suas próprias palavras. Então tem um parágrafo, eu vou redigir esse mesmo parágrafo, mas modificando algumas coisas com as minhas próprias palavras. É um exercício muito bom também, inclusive é uma técnica muito boa para fazer alguns parágrafos introdutórios. Nós falaremos isso daí nas próximas aulas também, tá bom? Então o intuito agora vamos tirar a poeira da caneta e do papel, tá? E começar novamente a retomar esse hábito de redigir textos à mão, tá bom? Voltando aqui aos nossos slides.
É importante mudar o hábito de escrever seus textos em computadores, tablets, né, conforme falamos aqui, celulares ou em qualquer outro meio que não seja a caneta e papel. Por esse motivo, a nossa aula recebe o título aí de mudança de hábito, né, com relação à nossa leitura crítica e também esse hábito que nós temos de mudar, de escrever sempre em meios eletrônicos em vez da caneta e do papel. Tá? Existe um artigo, pessoal, que nós colocamos lá no nosso curso agora, nesta primeira aula, que vale a pena vocês darem uma lida, lá eu explico com maiores detalhes, mas este artigo ele ele recebeu o nome de The Pen is Mightier than the Keyboard. O que significa isso? A caneta ela é mais poderosa do que o teclado. Então, lá neste artigo, foi feito um estudo científico com relação aos benefícios que a escrita à mão traz aos alunos. Tá? Então, não estou querendo aqui chamar a atenção de vocês exclusivamente com relação ao condicionamento físico. Há algumas características também comprovadas cientificamente, né, de benefícios que a escrita à mão traz aos alunos. E nós falaremos agora sobre cada uma delas, né, as principais, na verdade. Então vamos lá. A primeira delas desenvolve a musculatura e as articulações, que é aquilo que nós falamos com relação ao condicionamento. Aí agora vem as novidades. Melhora a caligrafia, aumenta a concentração e otimiza a memória, facilidade e clareza para expressar ideias. Pessoal, aumenta a concentração e a memória. Isso é comprovado, assim. O cara que está estudando, em vez de ficar redigindo em computadores, fazendo resumos em computadores, se ele está escrevendo à mão, o nosso cérebro ele consegue resgatar muito mais a informação quando nós fazemos os nossos resumos à mão do que no computador. Tá? Então, por isso que aquela dica inicial que eu trouxe a vocês, você estudou um assunto, tenta redigir um pouquinho sobre ele. Isso daí é um exercício incrível de memorização, né, sobre aquele assunto que for estudado por vocês, tá? Então, tentem eliminar um pouco ali o computador. Obviamente que o computador ele traz alguns benefícios para a gente ganhar velocidade, como por exemplo fazer umas marcações nos materiais no PDF, né? Existem alguns softwares que a gente consegue fazer essas marcações de forma bem eficiente, mas esses resuminhos, pessoal, é importante escrever à mão. O nosso cérebro ele grava mais quando nós pensamos e a mão também escreve sobre aquilo, do que simplesmente a gente pensa e passa ali para o computador, tá bom? E outra característica é a facilidade, né, e clareza para expressar ideias. Quanto mais você praticar a escrita manuscrito, mais você vai ganhar velocidade com relação a pensar em algo e conseguir escrever sobre esse algo que você pensou. Quantos de nós não passamos pela dificuldade, né, na hora de redigir um texto, de às vezes não conseguir sair do primeiro parágrafo ou num parágrafo de desenvolvimento dar aquela travada, né? Essas travadas, pessoal, são absolutamente normais para quem está destreinado. Quanto mais desenvolvermos o hábito de escrevermos à mão, mais rápido será esse processo de pensar em algum assunto e conseguir escrever algumas linhas sobre ele, tá? Então, quanto mais treinamos, nós vamos minimizando esse tempo entre pensar e escrever, pensar e escrever. Então essa é a dica também um benefício que eu trago a vocês com base nesse estudo científico, né? Lá na nossa aula eu falo sobre mais detalhes com relação a este artigo. Existem outros estudos lá também que eu trago a vocês, mas resumidamente aqui na nossa videoaula, o que eu quero mostrar a vocês é isso. A escrita manuscrita, ela traz condicionamento físico, capacidade e clareza de expressar as nossas ideias, aumento do nosso processo de memorização dos assuntos que estão sendo estudados. Há diversos benefícios que são consequência aí da escrita à mão. Então, pessoal, não tem para onde correr. Vamos retomar esse velho hábito de escrever à mão, pelo menos até o dia da sua prova. Beleza? Combinado? Retomando aqui os nossos slides. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, que é importantíssimo, cuidado com as redes sociais, cuidado com a forma como vocês escrevem nas redes sociais. Por que eu falo isso, meus amigos? É impressionante
como o nosso dia a dia hoje é envolvido, né, por escritas nas redes sociais. A partir de hoje, comportem-se como se vocês já fossem efetivamente servidores públicos. Ou seja, escrever feio, pessoal, para servidor público não cai bem, tá? Então, preocupem-se com relação à forma como vocês estão escrevendo nas redes sociais. Pratiquem a escrita correta, tá? Então, seja no WhatsApp, você vai mandar uma mensagem a um amigo, poxa, se a vírgula for obrigatória, coloque a vírgula, tá? Se o acento é obrigatório, empregue o acento naquela palavra, não vacile. Por quê? Porque se você separar um dia da sua semana para praticar textos, né, com base aí na preparação que você vai fazer para a sua prova, você vai ter um dia da semana que você vai estar tentando escrever correto. Nos outros 6 dias, você vai estar escrevendo nas redes sociais de forma errada. Ou seja, são 6 dias escrevendo errado, um dia escrevendo certo. 6 dias escrevendo errado, um dia escrevendo certo. Meus amigos, a tendência lá no dia da sua prova é você escrever errado. Vai chegar naquele momento, poxa, será que esse acento é obrigatório ou não é? Ora, se você está escrevendo lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, surgiu essa dúvida lá e você sanou essa dúvida lá no dia da sua prova você já vai estar com essa dúvida também sanada. Então, escrever nas redes sociais de forma correta também é um excelente exercício para quem está se preparando para provas discursivas. Ou pode ser o pior dos malefícios se você simplesmente abandonar a norma culta da língua portuguesa e escrever também, ser mais um desses internautas aí que escrevem completamente errado nas redes sociais. Não façam isso, pessoal. Comportem-se como servidores públicos, tá? Pessoas vocês serão influências para outras pessoas, né? Serão influenciadores de outras pessoas. Então, escrevam correto. As pessoas têm de olhar o texto de vocês e falar, poxa, fulano de tal passou no concurso top, mas, pô, você já conversou com ele no WhatsApp? Olha só como ele é correto na escrita dele, né? É merecedor, a pessoa realmente escreve bem. Então, estejam preocupados com isso. Acho que pode ser um detalhe simples, né? Muitas pessoas podem até nem acreditar nisso, mas a pessoa faz uma diferença absurda. É uma mudança de comportamento. Agora, em qualquer documento que vocês forem redigir algum texto, inclusive nas redes sociais, escrevam de forma correta, em conformidade, né, com a nossa querida língua portuguesa. Seja mais uma pessoa aí que vai realmente ser influenciador, né, dos nossos colegas, do nosso meio, para que a nossa língua não se perca. Belezinha, certinho? Voltando aqui aos nossos slides. Agora, pessoal, eu convido todos vocês a praticarem, né? Aquilo que eu falei anteriormente, nós disponibilizamos um texto aí ao final desta aula para que vocês redigam, simplesmente copiem esse texto e comecem a voltar a ter a habilidade, né, a prática com relação à caneta e o papel, com relação à escrita à mão, tá? Então, para quem não quiser copiar, podem fazer uma paráfrase, que é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação, conforme eu falei aqui anteriormente, tá bom? Não precisa nos encaminhar, pois a intenção agora é fortalecer a musculatura e treinar a caligrafia em textos longos. Contudo, ressalto a importância de praticar. Não vão deixar aí de praticarem, né, de fazerem esse exercício simplesmente porque não precisa enviar ao professor. Não queiram se enganar. Conforme falei lá no início do nosso curso, sigam os nossos passos, sigam as nossas orientações, que eu tenho certeza que ao final do curso vocês estarão realmente bem treinados para encararem a prova discursiva de vocês. Desejo a todos um bom estudo, tá? Bons estudos. Foi um prazer tê-los aqui nesta aula, a nossa primeira aula, né, para trabalharmos aqui alguns aspectos básicos, chamar a atenção com relação à importância da leitura crítica, com relação à importância da escrita manuscrita, enfim, esses aspectos aí que nós temos de realmente de deixar 100% vencidos, né, treinados, para podermos avançar ao longo do nosso curso. Aguardem as próximas aulas serão ainda melhores, né? Na próxima aula nós trabalharemos aí os aspectos formais de produção textual, né? Desde o básico até o avançado,
e eu tenho certeza que vocês aprenderão muito a partir dessa aula e poderão já redigirem aí os seus primeiros textos e começarem essa prática que é extremamente importante para conseguirmos uma excelente prova lá no seu concurso público. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.